Tomorrow way too far away, and we can get back yesterday. But we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now. A Câmara da Engenharia Florestal, como você pode ver, ela é composta por, nós somos 5 conselheiros. 3 somos oriundos de entidades de classe, 2 são de universidades, né? Ivone, fale-nos um pouco a respeito das principais atividades desta Câmara. Bom, a Câmara de Engenharia Florestal, ela trabalha bastante em relatos de processos envolvendo principalmente a questão de licenciamento ambiental e também processos oriundos da fiscalização da indústria madeireira, né, serrarias. Quais as principais demandas da Câmara? Bom, além de relatar processos oriundos da fiscalização, né, que é a principal função do Conselho, nós também vemos a questão de revisão de atribuição dos nossos colegas, né? Hoje, colegas que precisam fazer alguma revisão de atribuição lá nas suas atividades, remete esses processos à nossa Câmara. Nós também temos algumas demandas que nós estamos interface com outras profissões, como agronomia, né, que nós fizemos algumas normas em conjunto. E também temos todo um trabalho que nós fizemos de atribuição, sombreamento com outras profissões fora do Conselho. Ivone, existem algumas divergências nessas atribuições da Câmara? Sim, como eu falava, existe alguns sombreamentos, né, que a gente chama, que são normais, com outras profissões dentro do Conselho, e existe fora do Conselho. Mas também existe algum sombreamento que vai além de uma questão profissional, que nós achamos que o profissional, para poder desenvolver, ele tem que ter se capacitado, ter estudado. Então, essas divergências é que demandam os maior conflito e que nós também trabalhamos na tentativa de tentar resolver, né? Ver de qual profissão realmente compete o desempenho daquela atividade. E essas demandas, né, é do nosso colega, um profissional de fora do Conselho, engenheiro florestal. Como eu te disse, ele vem aqui pedir revisão da atribuição, processos oriundos da fiscalização, temos processos de ética também. Hoje, atualmente, nós estamos na questão da coordenação nacional das câmaras de engenharia florestal. Eu estou coordenadora, então nós também temos uma demanda muito grande em nível nacional, né? Hoje, uma das grandes metas é criar e manter mais câmaras de engenharia florestal no Brasil, né? Nós somos uma profissão que temos poucas câmaras em funcionamento nos demais CREAs, né? A nossa câmara aqui no Rio Grande do Sul é a câmara que está em funcionamento há mais tempo, né? Então é um desafio aumentar o número de câmaras da engenharia florestal pelo Brasil. Qual o suporte que a Câmara Especializada de Engenharia Florestal tem dado quanto à fiscalização? Bom, a questão da fiscalização nós somos cobrados continuamente para melhorar os mecanismos e as áreas de atuação da fiscalização, né? Então, hoje nossa fiscalização, como nós colocamos, ela está bastante centrada na questão de licenciamento ambiental e a questão da indústria madeireira, serrarias. Mas também tem outros setores da fiscalização que nós também podemos agir, começar a agir e começar a fiscalizar. Uma tentativa no primeiro momento que nós estamos começando é o setor de viveiros, né? Nós fizemos até uma norma conjunta com a agronomia para melhorar, para atingir esse setor que hoje está descoberto na questão da fiscalização. E também nós queremos chegar junto às prefeituras, né? Nós sabemos que as prefeituras hoje elas têm um grande papel na questão da fiscalização ambiental e é importante que o CREA, através da Câmara, através da fiscalização, chegue até esses órgãos e acompanhe, né, todo o trabalho que está sendo feito junto aos municípios por técnicos, né, profissionais. Para finalizar, então, eu gostaria que você também nos passasse quantos profissionais interessados em adquirir mais informações da Câmara, como a Câmara passa essas informações. Sim, nós temos hoje uma Câmara, né, funcionando aqui no CREA do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Nessa Câmara nós temos uma analista, que ela é engenheira florestal, que ela nos dá todo o suporte técnico. Nós somos 5 conselheiros, né, então as demandas podem chegar através da Câmara, né, através dessa analista. O processo, se for uma demanda mais complexa, pode virar um processo, né, e essa demanda ser analisada junto aos conselheiros. Se for algo mais de expediente, vai ser analisado e expedido pela nossa analista aqui da Câmara. A
Web TV CREA, que está presente hoje na sede do Conselho em Porto Alegre, entrevista agora o engenheiro agrônomo Bernardo Palma. Bernardo, eu gostaria que você falasse quais são as principais formações da Câmara e as principais atividades desenvolvidas. Bom, a principal atividade da Câmara de Agronomia, como as demais câmaras, é a fiscalização do exercício profissional. E também a questão do acervo técnico e a exigência da RT em todos os trabalhos que são feitos na área da agronomia. A nossa Câmara ela é composta hoje por engenheiros agrônomos e por engenheiros agrícolas, embora existam outras profissões que contemplem a modalidade de agronomia. Quais são as ações da Câmara em defesa da agronomia? Bom, os principais trabalhos da Câmara hoje são em relação principalmente à questão da fiscalização de agrotóxicos. Nós temos algumas linhas de atuações principais, que é a nova legislação com relação aos agrotóxicos, a questão do ensino da agronomia, o número de escolas que estão sendo criadas no estado e no Brasil e a qualidade desses cursos oferecidos. As principais demandas da Câmara para esse ano é com relação à fiscalização de agrotóxicos, a nova legislação que está por vir aí com relação aos produtos que são utilizados na lavoura, no meio rural. Nós temos uma preocupação bastante grande com relação ao ensino na área da agronomia, com referência ao número de escolas que estão sendo criadas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, e a qualidade desse ensino que está sendo repassada pelos alunos, e também uma terceira demanda que é com relação à área de crédito rural, que é aquela atividade onde o produtor recebe uma verba para fazer a sua lavoura. E nós entendemos que toda essa participação tem que ter a presença do engenheiro agrônomo, de um profissional ligado à área da agronomia. Eu gostaria que você falasse então como se dá essa fiscalização quanto ao profissional junto com o agricultor. Com relação aos agrotóxicos, a Câmara criou o ano passado uma norma de fiscalização que está servindo de exemplo, inclusive, para o Brasil. Os demais CREAs do país estão adotando uma norma semelhante de fiscalização do crédito rural. Com relação à questão do ensino, nós realizamos o ano passado um encontro com todos os coordenadores de curso de agronomia e para esse ano já está marcado na Universidade Federal de Santa Maria um novo encontro com todos os coordenadores de curso de agronomia para discutir a questão do número de escolas e a qualidade desse ensino. E com relação ao crédito rural, nós estamos tratando diretamente com os agentes financeiros nessa participação necessária do profissional da agronomia. Bernardo, eu gostaria que você especificasse um pouco mais sobre o crédito rural. Bem, a preocupação com relação ao crédito rural é o afastamento do profissional e das empresas legalmente registradas e habilitadas nesse processo de liberação de verbas e de aquisição de produtos. A própria Coordenação Nacional das Câmaras de Agronomia estará realizando no mês de agosto agora um seminário nacional sobre assistência técnica e extensão rural. E dentro disso nós estaremos participando também. O que a gente tem recebido é uma série de consultas de colegas que trabalham nessa área com relação a alguns agentes financeiros que estão fazendo um crédito rotativo, ou seja, simplesmente o agente financeiro está repassando verba a esses produtores, como é o caso do BB Digital, ou a questão de investimentos também, não só na questão do custeio, onde não tem a participação do profissional e os agentes financeiros estão repassando a verba diretamente. Isso nos preocupa porque essa verba tem um juro diferenciado e ela é uma verba destinada ao produtor rural e ao crédito rural. A TV CREA, que está presente hoje na sede do Conselho em Porto Alegre, entrevista agora Alice Helena Coelho Scholl, que é coordenadora da Câmara de Engenharia Civil e coordenadora nacional das Câmaras de Engenharia Civil. Alice, eu gostaria que você nos falasse um pouco a respeito das atividades desenvolvidas pela Câmara de Engenharia Civil. Nós aqui da Civil, nós temos uma carga muito grande de processos que chegam diariamente aqui. Nós temos processos de várias naturezas, acobertamento, exercício legal da profissão, aqueles
atividades que estão fora, né, que são desenvolvidas lá fora, mas que não têm um acompanhamento do profissional registrado no nosso conselho, que são eminentemente técnicas. Então, isso são feitas análises e estão correndo os processos aqui. Nós temos também muitos processos de vista em atestado, CAT, né, que é a certidão de acervo, que são as empresas que estão precisando para entrar em licitações para comprovar o efetivo exercício da atividade, né? E também temos as nossas corriqueiras aqui da Câmara. Nós recebemos, em média, por mês, cerca de 270 processos, sendo que sai também nesse mês, eles não ficam parados, porque eles têm toda uma atividade passa por diversas pessoas em diversos setores, e eles até os 250, mais ou menos, eles já saem já no andamento. Aqueles 20 que estão sobrando é porque eles entraram em diligência, porque normalmente a gente tem que passar para ver alguma coisa, alguma documentação que faltou, alguma coisa até de vistoria, para ver se realmente a obra está em andamento, né? Então, isso é o que faz com que alguns processos parem um pouquinho, mas normalmente eles levam 30 dias para depois dar andamento, porque isso tem um prazo também da fiscalização nos retornar com esse volume, né, que a gente pede em diligência. Mas no decorrer aqui da Câmara mesmo, nós temos uma atividade muito boa. Nós temos um grupo especialista mesmo e altamente competente que está dedicado ao que está sendo aqui feito, né? Porque ele representa uma entidade de classe ou uma instituição de ensino. Então ele sabe que durante aquele período ele vai dedicar o seu tempo honorificamente para desenvolver alguma coisa na qualificação e na valorização da sua profissão. Aqui nós trabalhamos nas câmaras de engenharia civil, mas a gente trabalha com diversas outras profissões, titulações. Então, não é só engenheiro civil. Nós temos engenheiro civil, engenheiro sanitarista, ambiental sanitário, nós temos o geógrafo. Então, nós temos algumas outras profissões que também estão vinculadas aqui, que também fazem parte do nosso trabalho de analisar os processos relativos a esses profissionais, né? Nós temos um hábito aqui para tentar agilizar e qualificar os nossos relatos, formamos pequenas comissões que trabalham sempre na sexta-feira pela manhã, nos dias que são de Câmara, para aproveitar esse período da manhã que os profissionais, os nossos conselheiros que já estão na cidade possam vir para cá e dedicar mais um pouquinho do seu tempo. Então nós temos uma comissão que trata especificamente da inspeção predial, nós temos uma que trata sobre o PPCI, que hoje está sempre há anos já que vem com esse problema de a gente quer que todos os trabalhos sejam feitos por um profissional legalmente habilitado, inclusive a sua fiscalização, a sua vistoria seja feita por ele, né, porque os bombeiros aprovam e a gente sempre vem naquele trabalho de que eles não têm competência e atribuição para isso, né? Então isso vai ser uma briga sempre permanente até a gente conseguir, né? Temos também uma comissão que trabalha com a leitura do que é realmente a atribuição do engenheiro sanitário, engenheiro ambiental sanitarista, porque cada faculdade tem, de acordo com o currículo, né, e a sua grade curricular, vai avaliando aquilo que ele é competência, vai lhe dar a sua atribuição. E a gente recebe diariamente aqui muitos questionamentos de profissionais que se formaram a isso e que têm dúvida que realmente ele compete como exercício da profissão. E na parte de muitos questionamentos com relação aos condomínios, né? Os síndicos que têm perguntas se para fazer qualquer tipo de atividade, se precisa realmente contratar um responsável técnico. Hoje é uma coisa que está bastante em discussão, porque nós temos uma NBR que trata sobre isso, né? A norma de desempenho também ela trata bastante, tem a lei da inspeção predial, que é municipal, né? Então tudo isso a gente precisa ver o que é, se para fazer uma pintura apenas numa parede, se realmente precisa. A gente acredita que não, né? Mas se vai fazer qualquer alteração, qualquer manutenção nesse condomínio, né, na parte externa, que vai mexer, que vai dar alguma sobrecarga, ou que vai mexer, que pode vir a prejudicar a estrutura daquela edificação, claro que precisa. Então isso a gente também está fazendo um estudo para poder ter um parecer padrão para a gente poder responder esses condomínios. Mais ou menos é isso. Estamos aqui à disposição sempre para melhorar e atender melhor o profissional. Recebemos visitas de profissionais, temos um prazer imenso em recebê-los e trocar ideias, informá-los. Principalmente, nós temos visto também a parte de muitas ARTs que ficam em aberto, que não foram dadas baixas. Também nos preocupamos, porque às vezes aparecem profissionais com muitas ARTs e a gente até duvida como que ele pode, em pouco espaço de tempo, ter tantas atividades assim. Será que ele consegue dar carga disso? Mas a gente começa a ver que não, que em questionamentos, claro que alguns têm, mas a grande maioria é porque não foi dado baixa. Então a gente também está fazendo um trabalho de informar esses profissionais que entrem no site do CREA, dentro colocando o seu login e senha, né, que entre lá e debaixe naquelas RTs que eles têm de anos que constam em aberto como se ainda tivesse execução. Então é um trabalho diário, mas tentando sempre melhorar e atender melhor o profissional.
Eu sou André Almeida Bastos, geólogo. Estou atualmente como coordenador da Câmara de Geologia em Minas. À minha esquerda está o professor Pedro Vieiro, representando a universidade, né, o Instituto de Geociências da URGS. À minha direita está o Eduardo, que representa a AGEM, né, a Associação Gaúcha de Engenheiros de Minas, e eu sou representante da Associação Sul-Brasileira de Geólogos. Nossa Câmara, proporcionalmente às outras, né, por seus conselheiros, é uma das mais trabalhosas, digamos assim, né? Temos grande demanda. Eu vou passar a palavra aqui para o professor Pedro, né, para falar um pouco da questão nacional, e depois a gente retorna aqui para falar um pouco mais da nossa Câmara. Além da atuação que a gente tem aqui na Câmara, no sentido de analisar processos que envolvem diversos assuntos, registros profissionais, registros de empresas, processos éticos, é uma grande quantidade de processos, e nós somos poucos, né? 3 conselheiros, em função das nossas profissões serem relativamente pequenas em termos de número de profissionais. Mas a gente tem alguns assuntos nacionais muito importantes, e alguns deles acontecendo nesse momento. Um dos assuntos nacionais que mais está afligindo a geologia diz respeito à representação dos geólogos no sistema Confecres. E isso se deve a uma recente decisão de plenária do CONFEA que indeferiu a participação do conselheiro federal, o nosso geólogo aqui do Rio Grande do Sul, Pablo, na plenária do CONFEA, entendendo que o geólogo não pode ser representado lá porque o geólogo não é engenheiro. Um entendimento que nós discordamos frontalmente, porque a geologia é uma profissão da engenharia. Isso está muito bem explícito, muito claro na legislação que regulamenta a profissão do geólogo, a Lei 4.076 de 1962. Mas nós estamos então com esse problema nesse momento. Isso é um problema que nós estamos enfrentando. As câmaras de geologia do Brasil inteiro estão se articulando junto com a Federação Brasileira de Geólogos. As entidades de classe de geólogos dos estados estão se articulando para que a gente reverta essa decisão do CONFEA, que tem uma natureza política e muito mais de cunho pessoal do presidente do CONFEA contra alguns profissionais, dentre eles o Pablo. Nessa mesma linha também tem um outro assunto que tramita no CONFEA, que diz respeito à engenharia de segurança do trabalho. Essa mesma plenária do CONFEA, não com esses mesmos conselheiros, mas a mesma plenária do CONFEA, sob liderança do presidente Tadeu, através de uma decisão plenária, estipulou que o geólogo não pode fazer o curso de engenharia de segurança do trabalho. Pelo mesmo argumento, porque a lei da engenharia de segurança do trabalho diz que é uma especialização para engenheiros, arquitetos e agrônomos. De novo, nós temos um entendimento contrário à plenária de que o geólogo é um profissional da engenharia e que por isso tem o direito a fazer esse curso e a registrar esse curso. Tem muitos geólogos no sistema com registro de engenharia de segurança do trabalho anotado no seu registro profissional. Isso cria digamos assim, uma certa insegurança jurídica, porque o CONFEA está deliberando com decisões PL, decisões de plenária, contrariamente a resoluções. E a gente sabe que na hierarquia das leis, um dispositivo hierarquicamente inferior não pode anular um hierarquicamente superior. Então não se pode mudar uma resolução através de uma decisão PL. E é o que o CONFEA está fazendo, é o que ele fez em relação ao mandato do Pablo, a representação do geólogo no plenário do CONFEA, que está garantido em resolução, está garantido em lei. É o que o CONFEA fez em relação à engenharia de segurança do trabalho, que está garantida em resolução. E também tem um outro assunto que está agora, não no âmbito do CONFEA, mas no âmbito do Congresso Nacional, que é a regulamentação do geofísico, da profissão de geofísica. A geofísica é uma área de especialização da geologia, sempre foi, né? Mas já desde a década de 80, metade da década de 85 mais ou menos, alguns cursos de geofísica se instalaram no Brasil. É uma profissão que não tem regulamentação. Está sendo regulamentada e diz respeito à geologia, é uma especialidade da geologia, né? Então o geólogo vai trabalhar junto com o geofísico, vai dividir algumas atribuições profissionais. Na coordenação nacional no passado, que eu era o coordenador da Coordenadoria Nacional da Geologia e Engenharia de Minas, nós contribuímos com algumas
sugestões de alteração do texto do projeto de lei, para que não ficassem alguns conflitos que estavam previstos no texto original. Mas então esse projeto de lei foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e o geofísico deverá ter então a sua profissão regulamentada ao longo do ano, talvez no ano que vem, e será então mais uma profissão que fará parte da Câmara e da modalidade de Geominas. A nossa preocupação é a seguinte: com essa definição recente da plenária de que o geólogo não tem representação no CONFEA porque não é engenheiro, a gente tem medo, nós tememos que o geofísico acabe sendo afetado por isso. Mas, de momento, nós estamos aí tentando reverter essa decisão. Eu acredito que a gente vai conseguir, porque nós temos uma decisão judicial garantindo a representação. Eu volto a palavra para o coordenador, para que ele faça as suas considerações. Obrigado, Pedro. Eu quis passar primeiramente para o Pedro, para vocês verem a abrangência que a nossa Câmara tem hoje, a importância realmente, né, dessa representatividade no CONFEA e o que vem acontecendo. Nossas profissões, elas andam, né, em conjunto, em grandes partes de suas atividades, mas uma complementa a outra conforme a sua necessidade. Então, o geólogo foi muito mais pelo lado, né, da questão da pesquisa mineral, do conhecimento do ambiente geológico, que o engenheiro de Minas também atua, né? Mas o engenheiro de Minas também já entra na parte do processo, do beneficiamento, né, do processo de lavra, né? A extração mineral e o posterior beneficiamento. Temos várias demandas aqui, né, no Rio Grande do Sul, tanto em fiscalização de empresas que trabalham sem responsável técnico, é uma das principais atuações que a gente tem em cima disso, e depois fiscalização também dos profissionais. Passo a palavra para o Eduardo aqui para ele poder complementar aí. Vou falar um pouquinho também da questão dos egressos, né, do pessoal recém-formado, dos profissionais. É muito importante a participação dos profissionais, e posso usar o meu caso, né? Eu já fui estagiário da Câmara, já fui funcionário do CREA. Desde a universidade já participava muito ativamente do CREA, e chamar atenção para a importância da participação dos estudantes, né, e posteriormente quando se formam como profissionais, dos geólogos, engenheiros de minas, técnicos, tecnólogos, a importância deles participarem ativamente da Câmara, né, estarem integrados aqui, participarem, consultarem o nosso analista de processos, né, que nós temos um dedicado exclusivamente para a nossa área, para a nossa modalidade. E a importância deles estarem registrados, estarem em dia com o CREA, estarem inseridos no mercado de trabalho, estarem registrados aqui dentro do Conselho, né? Que uma das nossas principais funções, como o André disse, é a questão da fiscalização dos profissionais, né, e das empresas que estão atuando no Estado. E para isso a gente conta também com a participação dos nossos profissionais, né, que estejam em dia, que estejam regularizados, que participem do CREA, né, que estejam ativos e nos auxiliem nessa fiscalização, porque é em prol da sociedade, em prol do CREA, em prol dos profissionais, né. Eu vou ver a palavra para o nosso coordenador. Bom, é isso que a gente tem no momento para dizer. Aguardamos a visita de vocês aí de novo para a gente poder aproveitar essa janela e se comunicar com todo mundo aí. Um abraço. Até logo. Cause all we got